Então, minha galera, muito feliz a Projac está por ver que vocês estão aprendendo. E agora a gente vai ver aqui mais uma vez o conceito de multiplicação de radicais. Porém, nesse caso da questão 5 da página 18, a gente vai ver com índices diferentes. Lembra que a Pro falou para vocês que a multiplicação com radicais, quando a gente vai fazer, a gente precisa olhar o índice, né, da raiz, se é raiz quadrada, se é cúbica, se é raiz quarta. Então, a gente precisa olhar o índice da raiz, tá certo? Então, vamos olhando aí o índice da raiz aqui no exemplo. Por exemplo, se for 2 raiz de 3 vezes raiz de 5, isso aqui eu posso fazer que é 2 raiz de 15, porque são raiz quadrada vezes raiz quadrada. Agora, se acontecer do índice ser diferente, digamos que você para numa situação aí e você tem índice diferente. E agora, você tem, por exemplo, uma situação em que as raízes, ela não é quadrada com quadrada, nem cúbica com cúbica. Pode ser, por exemplo, raiz cúbica de 4 aqui, vezes a raiz quadrada do número 5. Veja, quando eu me deparo nessa situação, os índices são diferentes. Eu tenho raiz cúbica e raiz quadrada. Então, eu não posso multiplicar direto. Eu tenho que igualar esses índices. Então, se o índice é diferente, vocês vão igualar os índices, usando uma coisa que a gente usava lá em fração. Então, a Pro vai fazer aqui e vocês vão trazer aí para mim as suas colocações. Então, qual é o número? Né? Aqui não aparece, mas eu sei que é 2. Qual é o número que eu posso dizer aqui que seja comum a 3 e 2? Ou seja, que está na tabuada do 3 e está na tabuada do 2. Ou seja, o MMC entre 3 e 2. O mínimo múltiplo que é comum. Primeiro aparecer na tabuada do 3, que também aparece na tabuada do 2. Se a gente fizer o MMC aqui por números primos, isso vai dar 2, ó, que vai dar 1. Repete o 3 e o 3 que vai dar 1 aqui. Então, a gente ia ter que o MMC 2 vezes 3, ó, igual a 6. Se a gente fizer essa tabuada do 3, ia encontrar a mesma coisa. Então, para mim chegar em 6, que é comum a 3 e 2, o que é que eu faço? Aí vocês vão dizer, Pro, a gente multiplica o 3 por 2 e a gente multiplica o 2 por 3. É isso mesmo, gente. Então, aqui a gente vai ter raiz sexta vezes raiz sexta. Ó, já igualei os índices, muito bem. Só que, quando eu faço isso, eu tenho que lembrar do seguinte. Se eu multipliquei o 3 por 2, aqui vai virar 4 ao quadrado. Já coloquei aqui. Se eu multipliquei o 2 por 3, aqui vai virar 5 ao cubo. Ou seja, o número que eu multiplico, o índice, tem que virar expoente em quem está dentro da raiz. Muito bem, 5 ao cubo. Massa. Então, agora a gente só vai resolver. Né? Se a gente for observar aqui, ó, 4 ao quadrado, eu vou multiplicar por 5 ao cubo e tudo isso vai ficar dentro da raiz sexta. Então, raiz sexta de 4 ao quadrado vezes 5 ao cubo. 4 ao quadrado vai dar 16. 16 vezes 125 vai me dar raiz sexta de 2000. Estão vendo? Pronto. Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui nessa questão. Quando ele está pedindo para vocês a área, ele está pedindo que vocês multipliquem 3 vezes a raiz quinta de 8 por 2 raiz quarta de 5. Então, agora você vai ver quem é comum a 5 e o 4. Quando você descobrir o MMC entre 5 e 4, você vai multiplicar, né, para chegar nesse MMC, como eu cheguei aqui em 6. E não esquece de colocar esse número que você multiplicou por 5 como expoente do 8. O número que você multiplicar por 4 como expoente do 5. E depois lembra de multiplicar os números, né? Número com número e raízes com raízes. Quero ver aí nas alternativas qual opção você vai marcar. Estou aqui ansiosa.